Cara, existe uma entrevista muito famosa do Allen Iverson, que é um ex-jogador da NBA. Ele dá uma entrevista num jogo de playoff falando sobre treino, falando sobre treinar, né? Perguntam ele sobre treinar, ele faltou um treino. E ele começa a questionar se ter ido num treino foi o que fez com que o time perdesse. Né? Ele fica indignado com isso. E aí isso rendeu uma das entrevistas mais icônicas da história da NBA. Só que essa entrevista é o terror do professor de inglês. E eu vou explicar por quê. A gente ensina para os alunos sempre que para você fazer uma frase falando de algo que está no progressivo, né, no progressive, no present progressive, no present continuous, que é o presente contínuo, né? Que é algo para falar de alguma coisa que está acontecendo. A gente usa o ing no verbo. So, por exemplo, o verbo talk fica talking com ing. E a gente usa o verbo to be. E que a gente fala que tem que ter esses dois para poder a frase estar no contínuo. Só que, por outro lado, a gente também fala que a comunicação ela vai muito além de conjugação de verbo, né? A comunicação ela está ligada a contexto, ambientação, histórico de fala das pessoas que estão falando. E o nativo de inglês dos Estados Unidos, ele tem o hábito de, quando ele está usando o progressive, ele tem o hábito de comer o verbo to be. É extremamente comum quando você assiste série, quando você assiste filme, ou pessoas falando mesmo, você vê a galera comendo o to be. Por que eu coloquei para além do filme e série, e pessoas falando mesmo? Porque filme e série às vezes é artificial, às vezes não é o idioma que a galera realmente fala. Às vezes é o idioma que se fala nos filmes. Né? E acontece isso. Mas na vida real é assim também. E eu tenho esse exemplo do Allen Iverson porque ele é muito, muito bom. E eu quero botar aqui pra gente. Pra quem gosta de série, existe uma brincadeira com isso aqui em Ted Lasso. Uma série que ficou popularzona nos últimos anos. Ted Lasso. Mas ó, vamos ver. Vamos ver aqui. Até se a gente consegue tirar mais alguma coisa. Sum it up. Sum up é uma expressão para quando a gente vai resumir alguma coisa. Quando a gente vai resumir alguma coisa, a galera usa sum up. Né? To sum up, I like tanana. Tipo, quando você quer resumir uma parada em poucas palavras, é comum a gente usar sum up. Sum up. Por exemplo, pra você passar o tempo todo explicando do porquê você gosta de jogar de basquete. E aí você quer resumir falando to sum up, I love basketball. Né? Tipo, é uma maneira de resumir alguma coisa em poucas palavras. Sum up. When you just Muito talk bom, about inclusive. practice. We sitting here, Olha lá, we just talk about practice. Tô falando supposed to be the sobre treino, né? franchise player, and we're in Essa é here uma parada. talking about practice. Essa é uma parada. O practice não é, tipo, simplesmente praticar. O practice não é exatamente isso. Practice tem a ver com treino. Com treinar aquela parada. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. Aí, We talking indignado about practice. Estão falando de treino e não do jogo. Not a game. Not a game. Not the game that I go out there and die for and Ó, que ele vai e morre pelo jogo. Olha só, quanto coração. play every game like it's my last. Not Ó, play every game like it's my last. Meu Deus. Olha o like sendo usado não como a ideia de gostar de alguma coisa, tá? O like aí tem efeito de comparação. Então, todo jogo para ele é como se fosse o último. Né? Então, tipo, olha que interessante. the game. We talking about practice. A legenda coloca we're talking about practice, mas eu não tenho certeza se ele fala isso. Espera só um segundo. And play every game like it's my last. Not the game. We talking about We talking não é we're talking. A legenda bota we are talking. Né? A ideia de we're talking, mas ele fala we talking. Ele não fala o to be, ele fala we talking about practice. O professor de inglês aqui morre. practice, man. Eu incluso. I mean, how silly is that? Silly. Silly é stupid, galera. Silly, stupid. Silly, stupid. De uma maneira até infantil, até o silly. Ah, you're so silly. Sabe? How silly is that? Ele tá realmente meio que dando uma infantilizada na parada. Tipo, nossa, que coisa boba, sabe? Ele tá falando que é bobo, é idiota. Tá falando disso quando o jogo é muito mais complexo do que isso. Man, we talking about practice. De novo, I know we I'm supposed to talking. be there. I know I'm supposed to lead by example. I Lead, ó, liderar, olha que bonito. know that. And I'm not shoving it aside, you know, like it don't mean anything. Aí, outra coisa que acontece muito é que a galera não tem. A galera, muito, sei por que não falam doesn't em momentos que era pra falar doesn't.
A galera usa don't em momentos que a gente aprende a usar doesn't. É isso. Viva com a vida, né? A vida é complicada. A vida não é um morango. A vida não é um morango. A vida é aquele vídeo lá do Porra dos Fundos. Quem viu, viu. Quem não viu, sinto muito. Mas e don't, a gente ensina, né? A gente ensina gramaticalmente que é it doesn't. Mas ele fala I don't. Ele não fala nem it, né? Ele fala I don't. Thing. And I'm not shoving it aside, you know, like it don't mean. It don't mean. Ah, ele não fala nem um T, né? Comunzaço isso aqui também, não pronunciar T e D em final de palavra. Anything. I know it's important. I do. I honestly do. But we talking about practice, man. What are we talking about? Practice? Ele fica indigno, ele já falou practice umas 500 vezes. We talking about practice, man. We talking about practice. We talking about practice. We ain't talking about the game. E we ain't talking. Aí ele fala assim, we ain't talking about the game. We ain't. Ain't é uma palavra que inventaram que significa qualquer auxiliary verb, qualquer verbo auxiliar com not. We don't vira ain't, doesn't vira ain't, didn't vira ain't, tudo vira ain't. É revoltante, mas é bem prático. Game. We talking about practice, man. When you come in the arena and you see Arena é como eles chamam os ginásios, por questões, não sei, formato da arena e tal. me play, you see me play, don't you? Absolutely. You see me give everything I got, right? Absolutely. But we talking about practice right now. But it's an issue that your coach We talking about continue to raise. Man, I hear you. It's funny to me too. I mean, it's strange to me too. Ele não falou funny, ele falou phony. Phony com Phony, para dar a ideia de ser estranho. É um sinônimo para strange, né? It's phony. But we talking about practice, man. We're not even talking about the game, the actual game, when it matters. We talking about practice. Já perdi as contas de quantas vezes ele falou practice aqui. Deixa eu mostrar phony pra vocês. Ó, phony. Olha lá. Not genuine, fraudulent. É uma coisa que você olha e fala, pô, isso aqui tá estranho, sabe? Tá fishy, tá... Ele bota assim como se fosse fake mesmo, mas não necessariamente, tipo... Ó, it's fake or phony. Né? Phony é porque parece errado, não parece certo, sabe? Esse vídeo aqui é o terror dos professores de inglês. Ele não fala o chubis, onde a gente ensina que tem que falar. Ele não fala doesn't, onde a gente ensina que tem que falar. A vida e suas variações linguísticas, né? A gente tem que viver com isso aí. Faz parte. Significa que a gente vai falar assim? Não, gente, não. Tá? Vocês não tem que falar assim. Eu tenho que falar igual nativo. Nem todo nativo fala assim. Não existe só os Estados Unidos. Né? Então, tipo, vocês não tem que falar assim, tá? Mas é bom a gente conhecer as maneiras como as pessoas falam pra gente entender melhor os caras. E se for pra falar assim num contexto específico, a gente fala assim. Se for pra não falar assim, a gente não fala assim, tá? É importante tomar cuidado pra não soar desrespeitoso. Não é não soar desrespeitoso, né? Tipo, vou soar desrespeitoso. Não, é pra não ser desrespeitoso. Isso é importante a gente saber como as pessoas falam, compreender e, dependendo do contexto, tentar falar o mais próximo pra poder se comunicar melhor. É importante isso. Valeu? É isso, galera. Muito bom. Eu gosto muito dessa entrevista.